abrirem a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 6. Lucas 17, do 3 ao 6. Diz a autoritativa palavra de Deus: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os discípulos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, pela tua graça, pelo teu favor, nos encontramos aqui nessa oportunidade para expor a tua palavra, Senhor, um grande privilégio que o Senhor nos concede. Porque sabemos, ó Deus, que preciosa é a tua palavra, Senhor. E pela tua graça, o Senhor diz que também preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Ó Senhor, que não olhemos para os nossos pés, que não nos importemos que eles estejam calejados, sujos, emplorados, contanto que eles sejam utilizados, ó Deus, para anunciar as tuas boas obras. E rogamos, ó Deus, que o teu Espírito nos dirija nesse momento, para que apresentemos, ó Deus, os ensinos benditos do teu Filho Jesus Cristo, para que o resultado disso seja a exaltação do teu Filho nas nossas vidas, ó Deus. Por isso, sê conosco, porque tu nos conheces muito bem, ó Deus, e sabes quem somos. Com a tua misericórdia, ó Deus, e o teu favor, o Senhor nos assista e possamos compreender, Senhor, e receber de bom grado a tua santa palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esses versículos, meus irmãos, já adianto do 3 ao 6, eles têm uma interligação, eles estão completamente ligados aos 2 primeiros versículos, que estamos estudando. E também tem uma ligação com os próximos. Eles estão dentro de um mesmo contexto, estão em parágrafos separados, mas eles estão dentro do mesmo contexto. Veja que nos 2 primeiros versículos, os irmãos devem lembrar que Cristo alertou seus discípulos a respeito do perigo do escândalo. Cristo fez alertas. Quando Cristo faz um alerta, irmãos, ele está mostrando situações de muito perigo para o cristão, perigo individualmente para o cristão e, consequentemente, perigo para toda a igreja. Então, todos esses momentos assim, eles devem nos trazer bastante atenção. Por quê? Há, evidentemente, pontos mais sensíveis, pontos mais delicados. E Cristo aqui vai tratar de um ponto delicado. Delicado a ponto de quem não atentar para ele ser réu de condenação,
ser réu de condenação. Veja, olha só, olha que perigo. Ele diz assim, nos versículos anteriores ele disse: meus irmãos, meus discípulos, meus queridos discípulos, os escândalos são inevitáveis. Os escândalos são inevitáveis. Eu pergunto aos irmãos, considerando o contexto que Jesus trouxe aqui, o que são escândalos? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Porque você pode dizer assim, escândalo, a primeira coisa que você vem na mente, que é escândalo, é o quê? O que é que vem na mente? Hein, Ramon? Quando você diz assim, o que é um escândalo? Chama a atenção. Mas no contexto assim, bíblico, quando você diz escândalo, é o quê? Um adultério. Né? O que mais? Roubo, furto. É um escândalo, né? Isso é um escândalo. Um cristão adulterando, um cristão roubando. Mas, de fato, é um escândalo. Não é, irmanita? Chama muita atenção, né? Mas o que é, irmãos, especificamente, que Cristo quis dizer com os escândalos aqui? Quem é que pode me responder? O que é que especificamente Cristo está dizendo? Claro que um adultério é um escândalo, um roubo é um escândalo, o furto é um escândalo. Mas Cristo aqui fala de ele especifica, ele conceitualiza, ele traz o conceito aqui do que especificamente é um escândalo. Vamos ver aí, vamos ver os versículos 1 e 2. Eu vejo os irmãos. Vamos lá, vamos ler novamente. Lê aí, João, por favor. Então, escândalo é o quê? Desviar alguém da fé. Exatamente. Desviar no sentido de fazer tropeçar, fazer cair. O termo original é como você botar uma armadilha, né? É literalmente uma pedra de tropeço. Então, preste atenção, o escândalo é muito mais, preste bem atenção, o conceito que Cristo dá é muito mais amplo, muito mais, do que adultério e roubo e furto. Essa é a questão, irmãos. A questão é que quando nós vemos as Escrituras e nós não nos aprofundamos nas Escrituras, fica uma leitura rasa, como o próprio Deus, você não mergulha. Mas Cristo está trazendo aqui para os seus discípulos um ensinamento profundo, o conceito que é o conceito do reino de Deus, né? É o conceito do reino de Deus. Tanto é que naquela época o povo se escandalizava com o adultério, evidentemente. Inclusive, pela lei, o adultério era punido com morte. É furto também. Mas Cristo está dizendo, olhe, tem uma coisa que é muito perigosa e eu quero alertar para vocês. O que é essa coisa perigosa? Você servir de pedra de tropeço para qualquer um dos meus filhos. Então, irmão, ser pedra de tropeço é qualquer coisa. Vamos pegar um pecadinho. Os irmãos sabem que não tem gradação de pecado, né? Mas o ser humano, a tendência dele é insistir que tem pecados maiores e pecados menores. Então, se por meio de uma mentirinha, você leva um irmão seu a tropeçar. Se você anda com mentiras, com enganações,
com qualquer outra coisa que faz com que o outro peque, que torne ele, que vá sendo motivo e razão de tropeço, dele não avançar na vida cristã, ou até se desviar do caminho do Senhor, seja o que for, seja por meio da cobiça. A cobiça é um negócio que pouco se fala, né? Um pecado que pouco se comenta. Se for por meio da cobiça, isso pode acontecer? Pode muito. Cristo disse, é melhor para você, eu vou lhe dar um conselho, preste bem atenção, foi Cristo que disse isso, sou eu que estou dizendo. Cristo disse, eu vou lhe dar um conselho, ao invés de você fazer isso, é melhor você pegar uma pedra de moinho, botar no pescoço e atirar ao mar. Quem disse isso foi Cristo, viu? É ou não é uma coisa perigosa? Então Cristo está trazendo um alerta. Por quê, irmãos? Porque, olha, o estrago na alma de uma pessoa é algo muito maior do que um dano físico. A gente considera o dano físico, né? Uma coisa terrível, né? A morte, né? A gente considera uma coisa terrível. Mas o estrago na alma de alguém, fazer o outro tropeçar, fazer o outro deixar de servir ao Senhor, ou ele servir de forma dificultosa, isso para Deus é algo tremendo. Então é bom a gente se perguntar, como está a minha vida, se eu de alguma maneira, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou me comportando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, não está sendo razão de tropeço para alguém. Porque se for, você já sabe qual é a sentença. Já sabe qual é a sentença? É sentença de morte. Você, ao invés de ser um instrumento de Deus, você está sendo um instrumento de Satanás. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu pergunto, seu comportamento, suas atitudes, está promovendo o crescimento espiritual daqueles que estão ao seu redor? Suas escolhas têm contribuído com seus irmãos? Seu esforço é um esforço direcionado, é a energia gasta para promover o reino de Deus? As suas escolhas fazem os ímpios olhar para você e dizer, aquilo é um bom testemunho de crente? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, Jesus Cristo está ensinando, dizendo, Deus não vai ter por inocente aquele que de forma deliberada está fazendo o pequenino pecar, está fazendo o pequenino tropeçar. Isso pode ser por meio de uma ofensa, de calúnia, de difamação, de injúria, da pessoa causar ferimentos no coração dos pequeninos. Você pode fazer um bem, mas você não faz. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Ou seja, eu não fiz nada. Preste bem atenção, eu não fiz nada, mas podia ter feito. Você teve a oportunidade de fazer o bem e você não fez. Então, uma coisa que nós devemos estar muito atentos, né? Aí você podia ter feito o bem àquela pessoa, você não fez. Você simplesmente deixou para lá, ignorou. A pessoa tinha uma necessidade, você não acudiu. Você sabia que ela precisava, você não ajudou. Você simplesmente deixa para lá. Fica na sua. Deus sabe, irmãos, Deus conhece o coração, e para Deus isso é uma ofensa. E se for para com um pequenino, por quê? Porque isso vai fazer com que o pequenino se desencoraje do serviço do Senhor. Vai tornar a caminhada cristã mais dura, mais pesada. Quando você podia aliviar, disse, levai a carga
Não, você não está levando a carga, você está botando uma carga. Você tem prazer em botar a obrigação nas costas dos outros. Isso aqui é obrigação dele. Isso aqui é obrigação. Isso aqui é responsabilidade dele. E Deus está olhando e disse: você devia estar ajudando. Você deveria estar pegando pelo menos aí uns 2 quilinhos. Mas ainda ao invés de pegar os 2 quilinhos, você bota mais uns 3. Por que é que isso faz? A carga, o peso sobre o ombro dos irmãos, e ele lá, o irmão gemendo, e Deus de lá de cima vendo. Deus está vendo. Não está fazendo a caminhada cristã mais difícil, hein? E para o irmão transpor as dificuldades. O caminho é apertado, né? Não é estreito, é apertado. Em vez de você ajudar o irmão ali naquela luta dele, na santificação, aí você está tropeçou. Tropeçou por quê? Você não aliviou o peso das costas dele. Você deixou, você estava vendo lá o peso e só olhando, só vendo. E talvez você até dizendo: ele vai tropeçar, ele não vai aguentar não. Ele não vai aguentar não. A coisa está apertada, ele não, oxe, duvido. E Deus olhando para você também: se não vai ajudar não, seu irmão. Você fez ele tropeçar, caiu, peso ficou maior, ficou grande. Então, irmãos, é neste contexto que o verso 3 começa com acautelai-vos. Acautelai-vos é o mesmo que Jesus está dizendo: eu estou avisando a vocês, não é? Eu estou avisando a vocês. Nas próximas palavras, irmãos, e nesse contexto aqui do 3 ao 6, Cristo vai nos ajudar com soluções para evitar causar escândalo. Olha, preste bem atenção. Ele disse: é inevitável que venham os escândalos, não foi? E ai de quem trouxer escândalo. Nesses versículos agora ele vai dizer antídotos para o escândalo. Esse é o título do estudo nessa manhã. Antídotos para o escândalo. Quais são os antídotos para o escândalo que Jesus nos concede nesses 4 versículos? 3, 4, 5, 6. Quais são? O primeiro antídoto é a repreensão. Olha o versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então, o primeiro antídoto para que o escândalo não aconteça é a repreensão. Como é isso? A repreensão é o seguinte: é a admoestação. Repreensão não é um carão. Repreensão não é uma bronca que você dá na frente de todo mundo. Rapaz, você não está vendo que está errado, meu irmão? Não, é uma admoestação. É uma advertência benévola. É o equivalente a um conselho, um bom conselho. E observem, Jesus aqui, meus irmãos, não está dando uma sugestão. A linguagem aqui é o seguinte: se teu irmão pegar contra ti, eu lhe sugiro que você o admoeste. É assim que está? É como? Repreende-o. Advirtam. A frase está na voz ativa e não na passiva. Lembra das aulinhas de português? A professora dizia: coloque a frase na voz ativa. Então, Cristo já deu aqui na voz ativa. Então, se alguém cometer algum pecado contra outro, ou seja, um irmão pecou contra outro, ele deve ser admoestado, aconselhado a respeito desse erro. O erro deve ser mostrado ao irmão com o objetivo de que ele não cometa esse erro para evitar o escândalo. Está vendo o contexto aqui? Evitar o escândalo. Um erro cometido de forma constante, um pecado, pode levar outros a pecar também e pode servir de pedra de tropeço, não é verdade?
Como é que a gente resolve isso? Chega e aconselha. Chega e aconselha. Isso não pode deixar passar. E como deve ser a admoestação? Primeiro, sempre a admoestação, meus irmãos, bíblica, começa de forma privada. Você e a pessoa sozinho. É só você ver lá os passos, Mateus 18. Inclusive tem um paralelo aqui, nesse texto. Em algumas Bíblias até indicam aí que o paralelo aqui é Mateus 18, do 21 ao 22. Esse é o caso do perdão. Anteriormente, Mateus 18, do 15 em diante, vai mostrar como você vai praticar, no caso, a disciplina. Primeiro vai tu sozinho com teu irmão. Você aqui não vai de imediato aplicar a disciplina. Você nós estamos sob o processo de disciplina bíblica. Você está sob o processo de aconselhamento, orientação. O que é que você vai fazer? Chama o irmão separado, privado, sem mais ninguém. Você vai lá ter com ele numa boa, não é assim? Numa boa, tranquilo. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque você vai pegar a Bíblia e você vai mostrar claramente na Escritura: olha, irmão, esse comportamento aqui, essa atitude que o irmão tomou, não é boa, ela é prejudicial. É prejudicial para o irmão, isso vai dar margem para o inimigo. Tem alguma coisa do que ele acusar, né? De os ímpios blasfemarem do nome do Senhor. Isso vai causar escândalo. Com amor, sabe? Com amor, com consideração, com o objetivo de ganhar o irmão, de fazê-lo crescer na fé, e não simplesmente de mostrar o erro. Se você for com essa intenção de simplesmente mostrar o erro, é o famoso passar na cara, Deus não vai abençoar. Não, você não vai estar com a bênção do Senhor. Ali não. Pode esquecer. Não, mas eu fiz igual a Bíblia diz. Fui sozinho, falei com o irmão, disse o erro dele. O que é que tinha dentro do seu coração? Amor? Mágoa? Aí, mágoa? Rancor? O que é que a Bíblia fala a respeito de mágoa e de rancor? Diz assim: não tenha no seu coração raiz de amargura que brotando, né? Cause um estrago. Quais são as recomendações bíblicas para isso? Deixa eu trazer algumas para os irmãos, que a Bíblia está cheia. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. 1 de Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? O amor cobre multidão de pecados. O amor passa a mão por cima do pecado, é? O amor, ele concorda com o pecado? Não, ele cobre a multidão de pecados. Por quê? Ora, porque você, quando vai em amor, você vai ganhar seu irmão. Você vai perdoar os seus pecados. Romanos 12:10, só para ficarmos em 3 passagens. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Irmãos, cordialmente, essa palavra, a raiz dela, vocês sabem de onde vem? Quando fala em cordes, você lembra de quê? Cordes é coração, né? Você está com um problema cardíaco, né? Você vai para o cardiologista. Tem muitas clínicas aí, unicordes, né? Cordes, aquilo é tudo referente ao coração. Então, amar cordialmente é amar de forma coronariamente, profundamente, do coração, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você vai preferir o quê? A honra do seu irmão. Honrar o seu irmão na admoestação. Então, aplicando, quando você vê um irmão pecando, você vai fazer o quê? Correr e contar para o outro irmão? É assim que faz? Não. Você vai falar com ele. Veja, irmão, se já fizemos isso até hoje,
Supor, não, eu fiz isso já. Não faça mais. Né? Não faça mais. A palavra de Deus está instruindo, senão não faça mais isso, não. Você fala sozinho com ele. Vai ter com ele, sozinho. Né? E você vai ter com o irmão sozinho. E aquele que vai receber a admoestação, como deve recebê-la? Com gratidão. Muito obrigado, meu irmão. Estou aqui, estou envergonhado. Estou envergonhado. Vai mortificar o seu ego. Vai mortificar o seu orgulho. Vai agradecer o irmão por ter lhe mostrado um erro. Pode acontecer, sabe até o que, meus irmãos? Olha, pode acontecer que o irmão vai mostrar o erro para o outro e às vezes não é nem erro. Olha, preste bem atenção. Por falta de entendimento da palavra, às vezes o outro vai dizer um erro e às vezes não é nem um erro. Você tem sempre que estar pronto, com toda a mansidão, para responder e receber a palavra do irmão. Vai dizer, não, meu irmão, olha, não foi bem assim não. Olha, pera, eu vou lhe explicar, eu vou lhe dizer, olha, aconteceu assim, eu fiz isso por causa disso e tal, e você vai receber a admoestação com toda mansidão. Aí você, um vem com mansidão e com amor, o outro recebe com mansidão e com amor. É ótimo, irmãos. Olha, vai ter entendimento. Vai ter entendimento. Esse é o primeiro antídoto para o escândalo. Qual é? A repreensão, a admoestação, o conselho. O segundo antídoto que Cristo nos apresenta é o perdão. Olha o final do versículo 3. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, aquele que está admoestando, precisa fazê-lo com o coração quebrantado, pronto para perdoar. Você vai debaixo de oração, porque tudo a gente tem que fazer debaixo de oração. Você vai orar, diz, olha, meu irmão, ó Senhor, eu vi meu irmão assim, assim. Então, você vai orando, sabe? Diz, olha, que o Espírito coloque as palavras na minha boca, que eu me lembro da escritura aqui, o texto. Aí você vai, passa o tempo orando, você vai falar com o irmão. O que está sendo admoestado, a Bíblia diz aqui, cometeu pecado contra esse irmão, ou contra a igreja, ou contra Cristo, e deve ser perdoado. Ele precisa ser perdoado. Quem vai tem que ir com o coração de admoestador e de perdoador. Perdoador. Senão ele está indo com o coração de juiz. Está indo com o coração de juiz. Coração de juiz, meu irmão. Olha, Tiago deixa muito claro. Tiago diz assim, olha, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas antes de chegar nessa conclusão, Tiago diz assim, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Ou seja, quem vem e fala com o outro na condição de juiz, vai receber de Deus o julgamento e não a misericórdia. Se você não exercer misericórdia, você não vai receber misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas quem vem com juízo, o seu juízo será sem misericórdia. Então veja, quem vai precisa receber, de bom grado o pedido de perdão do irmão e precisa perdoar. Quem está recebendo a visita precisa receber essas orações e o conforto de quem admoesta e não o sentimento de raiva, né? Ou ficar ressentido. Entende, irmãos, que são esses sentimentos que faz o irmão pecar e tropeçar? E o antídoto é esse. Cristo está trazendo a instrução para que um cuide do outro, para que um não seja causa de tropeço para o outro, e sim instrumento de edificação mútua.
Olha como Cristo conhece bem o coração humano. Olha o versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Vocês não entendem, irmãos, olha, o agir de Deus para com seus filhos é fantástico. Muitas vezes, o coração do que está admoestando, ele não está pronto para perdoar. Veja só, às vezes olha o que é que Deus faz. Ele não está pronto para perdoar, olha o que é que Deus faz. Aí o irmão pega contra ele. Aí ele admoesta o irmão. Aí o irmão, está certo. Está certo, o irmão está certo mesmo, me perdoe. Aí ele perdoa. Aí depois o irmão vai e comete de novo o mesmo pecado. Acabou. Mas eu não falei com o irmão. Aí vai. O que é que tem que fazer? Deus disse, não enche não. Vá lá e diga a ele que volte para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Admoeste-o. Eita, irmão, foi mesmo. Mas, rapaz, como foi que eu caí de novo? Me perdoe. Está perdoado, irmão. Mas o coração de quem admoestou não está ainda bom o suficiente. Porque Deus é quem conhece o coração. A Bíblia não diz isso. Aí o outro irmão vai e peca 3 vezes. Aí disse, agora não. Espera aí, né? O que é isso? Está fazendo de propósito. Cristo disse, se 7 vezes ele vier ter contigo, então você lhe perdoe. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes Deus usa as situações, irmãos, e o pecado dos outros para trabalhar na vida do irmão. Às vezes está com o ego inflado. O ego é ótimo, viu, irmãos? Todos nós somos orgulhosos. Nascemos orgulhosos. Todos nós nascemos soberbos. Quem diz que não é soberbo já é um soberbo. É simples assim. Agora a palavra de Deus, o trato de Deus, ele vai trabalhando. Agora a forma de Deus trabalhar, irmãos, é dele, é com ele é soberano. Paulo diz lá em Romanos 3, se Deus quiser pegar o meu pecado para fazer reluzir, aparecer a justiça, a bondade de Deus, sou eu responsável pelo pecado? Você é responsável, meu filho. Deus é puro, é santo e bom. E o nome dele vai ser glorificado. Veja, irmãos, esse procedimento aqui é para destruir o orgulho, tanto de quem peca, como destruir o orgulho de quem admoesta. Está entendendo? Você vai admoestar e você tem que perdoar. Você tem que receber a admoestação do irmão e tem que agradecer. Então, no final das contas, todo mundo fica com um ego, um orgulhozinho lá no chão, que é o lugar do orgulho do homem. É no chão. No chão. Os cristãos, irmãos, prestem atenção, são propensos a cair em pecado. E com isso ofendem a Deus e ofendem ao próximo. Mas devem ser perdoados. Não importa quantas vezes, porque o quanto pecamos no dia e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa ou não perdoa? Se Deus lhe perdoa, por que você não perdoa o seu irmão? Olha lá agora a referência que nós dissemos de Mateus 18. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É simples, sabe, irmãos? Olha, essa lição aqui é simples porque na oração modelo, qual é a oração modelo, irmã Aline? Muito bem, Pai Nosso.
Jesus foi muito claro. Jesus diz assim, na oração modelo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos. Isso é o versículo 12 de Mateus 6. Agora, o 14 e o 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem muita gente aí, irmãos, com ofensa nas costas, carregando durante anos. Tem cristão aí, irmãos, com um fardo nas costas, mas eu vou lhes dizer, se ele é um verdadeiro cristão, Deus vai tirar esse fardo. Tá certo? Agora também vou lhe dizer, quanto mais demora, mais o tratamento é mais sério. Não é assim com a doença? Não é assim com a doença. Quando uma doença vai se prolongando, o tratamento resolve com dipirona? Hein? Não. Às vezes é dipirona 500 gramas. Aí o pessoal, essa daí, a dor está mais forte. É 1 grama. 500 miligramas. Perdão, né? 500 gramas, ninguém aguenta. 500 miligramas. Que é 0,5 gramas. Aí disse, não, é 1 grama. Aí quando a pessoa está e a dor é mais forte, aí diz que tem que ser uma associação. É dipirona mais alguma coisa. Vai para Buscopan. Quando a dor é mais forte. Aí saiu da Buscopan, normalmente esse rapaz não aguenta mais não. Foi quando aconteceu comigo, eu tive uma crise renal. Eu disse, vai para o Tramal. E quando não dá, não resolve, tem que ir para a cirurgia. Então, irmãos, tem cristãos que estão carregando as coisas que Deus vai fazer uma intervenção cirúrgica. Aí a intervenção cirúrgica, ela vai, dependendo do que seja, né, vai ter uma anestesia. Tem que ter uma anestesia. Às vezes é local, às vezes é geral. Vai ter que abrir, vai ter que cortar. Depois vai ter que costurar. Depois vai ter um tempo para poder sarar. Por quê? Porque ela manteve aquele problema ali. Aí Deus vai mandar uma situação na sua vida bem traumática. Bem traumática. Para quê? Só, olha, meu filho, aquela questão lá para trás que você manteve, que você segurou, que você sustentou, aquela raiz de amargura que você deixou brotar no coração, ela está bem profunda. Só dá para tirar agora num negócio pesado. Os irmãos sabem quando uma árvore aprofunda, como tem para tirar, né? Os irmãos já devem ter noção, né? Pega uns machados, cavaca, tal, e corta, né? E às vezes tem que chamar até uma máquina, né? Para empurrar o toco para tirar. Um dia Deus vai fazer isso. Então, crente, irmãos, ele não leva desaforo para casa. Sabia, irmanita, que crente não leva desaforo para casa? Perdoa na hora. Ele não desconta na hora, não. Ele perdoa. Não se põe o sol sobre a vossa. Olha, veja, irmãos, que maravilha, a palavra de Deus é perfeita. Se você não perdoar as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai vai perdoar as vossas ofensas. Quando não é cristão, vai para o inferno com essas ofensas. Chega no inferno carregado de pecado. Quando é cristão, Deus vai tratar. Deus vai fazer o tratamento. Aí, dependendo de como é que esteja o negócio, o tratamento pode ser mais pesado. Por último, irmãos, o último antídoto, o primeiro foi, quem lembra? O primeiro antídoto contra o escândalo foi a repreensão, a admoestação. O segundo, perdão. O terceiro, quem é que me diz? Terceiro. Vamos lá. Terceiro antídoto. Fé.
Meu irmão, não há como andar nos caminhos do Senhor sem fé. É muito comum os cristãos buscarem justificar suas atitudes erradas dizendo: mas também ninguém é de ferro, né? Já escutou isso, não? A gente não tem sangue de barata. É verdade. O cristão não é de ferro e o cristão não tem sangue de barata, mas ele tem fé. Ele tem fé. E é preciso que essa fé seja exercitada e aumentada constantemente para que eu não seja motivo de escândalo. Se eu não exercitar a minha fé, meu irmão, eu vou ser motivo de escândalo. Eu vou ser motivo de tropeço. Para o meu irmão, para o conhecido. Quero ir não, vou naquela igreja não, oxe. Aquele irmão ali, ele guarda raiva, ele guarda rancor. Teve um negocinho assim, um desentendimento, ele não fala mais comigo não, ou então fala com a cara feia. Fala emburrado com a cara feia. Me dá as horas, mas é a força. Então é preciso exercitar essa fé. Porque, meus irmãos, somente nas horas difíceis é que um cristão é verdadeiramente provado e vai mostrar ali a diferença no seu agir, só nos momentos difíceis. Entende? Os discípulos entenderam bem isso e pediram a Cristo que eles aumentassem a fé. Para quê? Para poder perdoar as ofensas e as injúrias que o irmão cometer contra ele. Eles entenderam, só vou ter que perdoar tudo. Entendeu? Eles, e agora? Eu pensava que perdoava 2 vezes já era suficiente. Não, 2 vezes não. 2 vezes não, 3 vezes. Pedro disse 7 vezes. Não, Pedro, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Entende? Aí os discípulos disseram: Jesus, se tu não aumentar a fé, a gente não vai fazer isso não vai cumprir não. E quando eu vou admoestar meu irmão, como é? É com amor, sem raiva, sem rancor. Ele pecou contra mim, rapaz, 2, 3 vezes. Vá mansinho, sem querer se vingar, sem querer passar o pecado na cara dele. Senhor, aumenta a fé, Senhor, porque a vontade o Senhor sabe qual é. Aumenta a fé. Aumenta a fé para que eu possa resistir às tentações e não ser causa de tropeço para o outro. Aumenta a minha fé, porque eu sei como é meu temperamento. Uns explodem logo na hora, outros ficam caladinhos, mas por dentro está mesmo que um vulcão para entrar em erupção. Ó Senhor, aumenta a fé para eu controlar a minha língua e não ferir o outro, quando eu deveria estar aplicando o remédio para a cura dele. Você sabe que Deus pode botar, né? Todos nós sabemos que a diferença de uma substância para a cura e para o veneno é só a dose, né? Não é assim? Tem substância que você der na dose certa, vai curar. Mas se você aumentar a dose, vai matar. O organismo não vai aguentar. O Ruth disse: pai, você não pode tomar muita água por dia, não. Se eu tomar 14 litros, o senhor morre. 14 litros de água. Se não tomar, morre. Se tomar demais, o Ruth disse que morre. Eu não vou experimentar tomar os 14. Vou ficar no normal mesmo. Entendeu, irmãos? Se não for assim, se a gente não pedir fé e aumentar a fé, e se não exercitarmos a nossa fé, nós vamos dizer imediatamente: ninguém pode agir desse jeito não, só Jesus. Desses ensinamentos aí, só Jesus.
Ninguém tem condições de fazer isso, não. Aí você vai se justificar, vai ceder com facilidade aos seus sentimentos, vai desonrar o nome de Cristo e vai causar escândalo. Outros dizem assim, esse padrão de conduta é muito alto. Cristo deixou porque a gente tem que saber como é que é para fazer. Mas ele já sabia que ninguém tinha como agir dessa forma. Seu coração é quem vai lhe dizer isso. Seu coração enganoso, corrupto, vai dizer isso. É por isso, irmãos, que em Hebreus 11:6 está dito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Cristo, irmão, nos exorta a desenvolvermos nossa fé, de modo que ela fique mais intensa. E não apenas que nos acomodemos à deficiência. Minha fé é tão fraca, eu não vou conseguir chegar, não. Diga, Zaqueu. Não me ama. Só me ama aqueles que obedecem o mandamento. E os apóstolos, quando falam, pede a fé, ele pede a fé para obedecer. Muita fé para obedecer. Logo, e essa é a interligação da palavra de Deus, só ama a Deus quem tem fé para obedecer a palavra de Deus. Então, a gente vai ver muita gente aí dizendo que ama a Deus. Não, eu amo Deus, a Deus está atolado no meio do pecado, mas vai dizer que ama a Deus. Mas aí, quando traz para a Bíblia, vê que é uma mentira. Por que não ama a Deus? Porque ele não tem fé. E por ele não ter fé, ele não obedece a palavra de Deus. Os mandamentos. Não ama. Por isso Jesus disse no versículo 6, para a gente concluir já, irmãos. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e a gente viu como é um grão de mostarda, né? A gente viu como é uma semente de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Cristo não disse isso, irmãos. Não foi para você agora estar orando. Isso agora eu vou ver agora se eu estou com fé mesmo. Aqui não tem amoreira, tem Nim, né? Não tem mar, mas tem São Francisco, tem a garoba. Vou orar para essa garoba sair daqui e ir para o meio do Rio de São Francisco. Não é isso, não. O que Cristo quer dizer com isso, com esse versículo, é o seguinte: preste bem atenção. Tu pode fazer maravilhas muito além do que fazes agora. Porque dizer para uma planta, arranca daqui e transplante para o mar, é uma coisa incrível, né? Cristo disse: tu pode fazer isso. Como? Por meio do perdão. O perdão é uma grande maravilha. Viver dessa maneira, perdoando, com esse espírito aqui, de contribuir com o reino, de fazer com que o irmão não tropece, de não ser pedra de tropeço, é muito superior a um milagre. Deixa eu te dar só um exemplo, tá? Atos 7. Vamos ver o que é mais uma vez, fé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é cheia da palavra, o que é que ela faz? Ela faz milagre. Deixa eu te mostrar esse milagre. Atos 7, 59 diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Isso não é uma maravilha, não? Como é que esse homem conseguiu perdoar aqueles que estavam rangindo os dentes contra ele, rangindo os dentes de raiva? Porque ele simplesmente disse o quê? Pregou a palavra. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra? Quando ele falou a palavra para aqueles que estavam ali presentes. E o que ele recebeu em troca? A morte, meus irmãos. E o que ele deu em troca? O perdão. Isso é um milagre. Isso é um milagre porque a nossa natureza luta contra. Isso é um milagre. Cristo está dizendo, sabe o quê? Isso não vai ser difícil para você fazer, não. Não vai ser muito difícil, não. Se você exercitar a sua fé e fizer isso para a glória de Deus, que é para a glória de Deus. Porque Paulo disse, se eu pegar meu corpo e entregar para ser queimado, se não for por amor, de nada adianta. Se não é para a glória de Deus, de nada adianta. Então eu vou repetir. Cristo está dizendo, não vai ser muito difícil para vocês fazerem isso, não. Se vocês estiverem fazendo para a glória de Deus. Estevão, cheio do Espírito, ele exercitou sua fé. Ali foi um exercício de fé, ou não foi? E eu pergunto, ele naquele momento ali, por estar cheio de fé, ele se tornou um instrumento de edificação para os santos, e não uma pedra de tropeço. Ele, muito pelo contrário, ele ficou como exemplo para seguirmos e perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Na verdade, ele diz, perdoe até aqueles que lhe matarem. Riley disse, viver na dependência de uma antiga medida de fé e não ter fome e sede de crescer na graça é um péssimo sinal do estado espiritual de uma pessoa. Ou seja, não tenho, minha fé é fraca, minha fé é pequena, minha fé é metade de um grão de mostarda, 1/10 do grão de mostarda. E se você vai viver desse jeito? Ou você vai pedir, aumenta, Senhor, a minha fé? Você vai avaliar hoje, mas como é que eu vou fazer isso, meu Deus, hoje? Peça a Deus, aumenta a fé. Por quê? Porque se a minha fé não for aumentada, eu vou acabar sendo pedra de tropeço. Eu não vou perdoar. Irmão, se você não perdoar, você não está seguindo os passos de Cristo. Você não está sendo um discípulo de Jesus Cristo. Está vendo que o escândalo não é só adultério, roubo. Não. Se você simplesmente não perdoar, você se torna uma pedra de tropeço. Então não é válido aqui o alerta de Jesus Cristo? Acautelai-vos. Acautelai-vos. Se a gente não viver, irmãos, pedindo um incremento da fé, um aumento da nossa fé, vamos nos acostumar, vamos nos relaxar na nossa vida cristã e vamos nos tornar pedra de tropeço. Que na nossa vida, irmãos, nós possamos exercitar a repreensão, o perdão e a fé. Amém.